Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Sagradas. Irei trazer ao canal as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhem com amigos e familiares. Muito obrigado a todos, me ajudem a chegar aos 1000 inscritos. Vamos ao vídeo. Então, vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofiade falam o que é justo, ou certamente, lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então, fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então, a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua, e isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois, disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então, disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e, segundo a sua palavra, entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falará por intermédio de Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: E da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para, mais trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, e 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro, ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro, ou no santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito,
e 2/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E 3/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um novilho, ou 2/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro. E 1/10 de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro, é holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um rim de vinho para um novilho, e a terça parte de um rim para um carneiro, e a quarta parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado, ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia, haverá santa convocação, ou nenhuma obra servil, fareis. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, servos são eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10. E um bode, para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, ou além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia, tereis santa convocação, ou nenhuma obra servil, fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então, oferecereis ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e 3/10 de um efa para um novilho, 2/10 para um carneiro. 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode, para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e das suas libações. Servos são eles sem defeito. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação, ou nenhuma obra servil, fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode, para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, ou nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, servos são eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro. E 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode, para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, ou nenhuma obra servil, fareis, mais 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, serão eles sem defeito.
pela oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis reunião solene, ou nenhuma obra servil, fareis. E, por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. Com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode, para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, será inválido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou, o Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela,
como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube, e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, será inválido, seu marido lhes anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou, para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então, confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular após os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça se ela estiver em casa de seu pai. Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois, serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, e 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés, e ao sacerdote Eleazar, e à congregação dos filhos de Israel os cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: E deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai, dentre as crianças, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas, e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então, disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo o que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e, depois, entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais, tu, e Eleazar,
o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. Divide a presa em duas partes iguais, uma para os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta do Senhor. Mas, da metade que toca aos filhos de Israel, tomarás, de cada 50, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 60.000 jumentos. E 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, parte que toca aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor, 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então, Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como este ordenara a Moisés. E, da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500. Em bois, 36.000. Em jumentos, 30.500. E, em pessoas, 16.000. Desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100. E lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim, Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 siclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação, como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor.